À medida que mergulhamos no universo de Demon Slayer, somos imediatamente tragados por um mundo que pulsa em duas frequências simultâneas: a da beleza e a da brutalidade. A estética arrebatadora, com suas cores vibrantes, paisagens hipnotizantes e trilhas sonoras emocionais, não suaviza a dor, ela a amplifica. Neste mundo, o sofrimento não é apenas um pano de fundo dramático, é uma lente através da qual cada personagem, cada batalha e cada decisão é filtrada. Mas o que há, afinal, nesta história que nos toca de forma tão visceral? Por que tantos de nós choram diante de lutas que, à primeira vista, deveriam ser apenas espetáculos de ação? A resposta não está apenas nos confrontos físicos, mas nas batalhas internas que cada personagem trava menos contra si mesmo, contra o passado, contra o vazio que a dor deixa para trás. A jornada começa com Tanjiro Kamado, um jovem de olhar gentil, que carrega em si um coração maior do que o mundo que o cerca. Sua vida, que antes se resumia a cuidar de sua família e vender carvão na montanha, é despedaçada em um único dia. O massacre de sua família, pelas mãos de um demônio, não é apenas uma tragédia pessoal, é o colapso completo de um universo que girava em torno do amor e da simplicidade. E o que resta? Uma irmã, Nezuko, que sobrevive menos, mas não como humana. Nezuko é agora um Oni, uma criatura que, por definição, deveria ter perdido toda a empatia, todo o vínculo com o humano que um dia foi. Mas, não, ela luta, ela hesita, ela chora. E essa hesitação é paradoxalmente o que reacende a chama da esperança. É nesse fio tênue entre a humanidade e a monstruosidade que a série constrói sua maior força: a ambiguidade. Tanjiro não embarca em uma jornada de vingança. Sua missão é movida por algo mais raro: o amor. Um amor que não exige nada em troca, que não precisa de palavras para se afirmar. Um amor que aceita a escuridão do outro, mas ainda assim escolhe protegê-lo. Ele não quer destruir demônios, ele quer salvar o que ainda pode ser salvo. E isso, em um mundo tão inclinado a dicotomias menos bem e malcerto e Herodo, é profundamente revolucionário. A filosofia estoica diria que a virtude está em dominar os impulsos, a tragédia está em se entregar a eles. Nezuko, ao resistir à sede de sangue e proteger inocentes, torna-se o símbolo mais poderoso dessa luta. Ela é uma figura silenciosa, mas não passiva. Cada vez que se recusa a ceder ao monstro interior, ela reafirma uma escolha, e essa escolha é mais poderosa do que qualquer técnica de respiração. Tanjiro, por sua vez, nos ensina a escuta. Ele escuta a dor dos outros, mesmo quando são seus inimigos. Cada demônio derrotado não é comemorado com gritos de vitória, mas com lágrimas de compaixão. Ele segura suas mãos, honra seus nomes, respeita suas histórias. Quantas vezes na vida fazemos o mesmo? Quantas vezes olhamos para além do erro de alguém para entender a dor que o causou? Zenitsu e Hinosuke completam esse trio de protagonistas, trazendo à narrativa camadas emocionais inesperadas. Zenitsu, com sua covardia quase cômica, é o retrato da ansiedade moderna. O medo de falhar, do ser inútil, de não estar à altura do mundo. Mas quando ele dorme, quando silencia a mente atormentada, ele brilha. Talvez, como ele, muitos de nós sejamos bloqueados, não pela falta de talento, mas pelo excesso de autocrítica. Inosuke é o oposto. Um espírito selvagem, impulsivo, orgulhoso, mas por trás de sua máscara de javali e sua agressividade, há uma criança perdida que nunca aprendeu a ser amado. Sua raiva é uma armadura, sua força um escudo contra o abandono. E quando ele começa a confiar,
a aceitar, ajuda a demonstrar afeto. Algo mágico acontece. Ele floresce. O trio é, na verdade, um retrato das nossas próprias fragmentações. Juntos, eles representam coragem, medo, força, fragilidade, esperança e trauma. E através da convivência menos dos atritos, dos gestos gentis, dos momentos silenciosos, eles crescem. Demon Slayer nos lembra que o crescimento não vem apenas das lutas épicas, mas dos vínculos que cultivamos com os outros. E então temos os Ashira, menos pilares não apenas de técnica, mas de tragédia. Cada um deles é uma cicatriz aberta, um corpo moldado pela perda. Gil, o Ashira da água, vive atormentado pela culpa. Mitsuri, a do amor, camufla sua insegurança com doçura. Sanemi, violento e endurecido, é a manifestação da dor não digerida. Rengoku, símbolo de nobreza e honra, carrega a ausência de um pai amoroso com um sorriso que esconde saudade. Rengoku, aliás, representa talvez o momento mais doloroso e belo da série. Sua morte no arco do trem infinito é um divisor de águas emocional, não apenas pela perda em si, mas pela maneira como ele morre, sem raiva, sem medo, sem arrependimento. Ele nos lembra que há formas de partir que são, paradoxalmente, afirmações de vida. Ele planta sementes de coragem em Tanjiro, que brotarão ao longo de toda a narrativa. O arco da montanha Natagumo é outro exemplo do poder simbólico da série. A família criada por Rui, menos baseada no controle, no medo, na obediência, é um espelho sombrio das relações humanas tóxicas, daquelas em que o amor é confundido com posse. Rui queria pertencer, mas escolheu o caminho da imposição. Sua morte é trágica, mas também libertadora, porque nele, como em tantos outros, havia apenas uma criança quebrada, tentando recriar algo que nunca teve. No distrito do entretenimento, os irmãos Daki e Jutaro nos confrontam com a crueldade social. Eles foram descartados por uma sociedade que só valoriza o belo, o útil, o desejável. Deformados pela fome e pelo desprezo, tornaram-se o que o mundo projetou neles. Mas mesmo assim, mesmo no fundo do poço, ainda havia entre eles um laço, distorcido, sim, mas profundamente humano. E então chegamos ao antagonista principal, Muzan Kibutsuji. Ele não é apenas o vilão, ele é o espelho sombrio do medo humano. Sua obsessão por controle, imortalidade e perfeição é uma tentativa desesperada de negar a morte do Niger, a dor. Mas ao fazer isso, ele renuncia também à humanidade. Ele é a representação daquilo que acontece quando o medo vence, quando o desejo de nunca sofrer nos torna incapazes de amar. Na trilha sonora da série, cada acorde nos transporta para uma emoção que as palavras não alcançam. Há cenas em que a música chora por nós, em que a orquestra parece sussurrar: sinta, você está vivo. E nesses momentos, nos damos conta de que Demon Slayer é mais do que uma história de espadas e monstros. É uma meditação sobre o que significa ser humano em um mundo onde a dor é inevitável, mas a compaixão é uma escolha. Ao revisitar cada arco, cada personagem, cada lágrima, compreendemos que Demon Slayer não nos oferece respostas fáceis. Ele nos oferece perguntas. Como reagimos à perda? O que fazemos com nossa raiva? Como cultivamos a esperança quando tudo parece perdido? Há um episódio, em especial, em que Tanjiro, ferido, exausto e ainda assim em pé, olha para o céu e respira fundo. A luta continua. A dor não acabou, mas ele segue. E nesse gesto, tão simples, tão humano, há mais heroísmo
do que em qualquer espada flamejante. Talvez essa seja a maior lição da série. O verdadeiro heroísmo não está na força física, mas na escolha de continuar amando, mesmo depois de tudo, de manter o coração aberto, mesmo quando seria mais fácil fechá-lo, de segurar a mão de quem já foi chamado de monstro e dizer: eu vejo você, porque no fim das contas, é isso que todos queremos: ser vistos, ser compreendidos. E quando a última batalha acabar e os créditos rolarem, talvez Demon Slayer nos deixe com algo maior do que um final. Talvez nos deixe com uma centelha, um lembrete de que, mesmo em um mundo repleto de sombras, podemos ser a chama que aquece, que guia, que salva. Mas talvez um dos elementos mais tocantes de Demon Slayer seja a sua habilidade de transformar o sofrimento em beleza. Não por embelezar a dor, mas por lhe dar sentido. Cada perda, cada lágrima, cada luta aparentemente sem esperança é costurada à narrativa com delicadeza, como se a história dissesse: sim, dói menos, mas você não está sozinho nessa dor. E é justamente na aceitação dessa dor compartilhada que a série se destaca como um espelho emocional da existência humana. Nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, os personagens continuam, não porque são invencíveis, mas porque entendem que seguir em frente, mesmo quebrado, é um ato de coragem em si. O arco da Vila dos Ferreiros aprofunda ainda mais essa perspectiva. Tanjiro, ao lutar lado a lado com novos Ashira, testemunha novamente o custo da luta, mas é nessa vila, forjada por mãos que trabalham no anonimato, longe do campo de batalha, que compreendemos uma nova camada de heroísmo, o esforço invisível. Os ferreiros não empunham espadas, mas sem eles, nenhuma luta seria possível. Eles representam todos aqueles que constroem em silêncio, que apoiam nos bastidores, que moldam o futuro com suor e dedicação, mesmo sem reconhecimento. A beleza no ordinário, força no invisível. E Demon Slayer sabe disso. Enquanto isso, o próprio Tanjiro começa a desenvolver novas técnicas de respiração, em especial a conexão entre a respiração da água e a respiração do sol. Essa evolução não é apenas um ganho de poder, é simbólica. Ele não abandona sua essência, mas a transforma. Água, fogo, sol, elementos distintos que juntos revelam a capacidade do ser humano de se reinventar. Tanjiro é aquele que se adapta, que aprende, que se expande, não por vaidade, mas porque sua missão exige isso. É neste ponto que ela alcança seu momento mais sublime, ao resistir à luz do sol, algo considerado impossível para qualquer Oni. Sua resistência à luz solar não é um milagre apenas biológico, é um milagre espiritual. É a afirmação mais pura de sua humanidade. Mesmo sendo um demônio, ela nos mostra que a salvação não precisa vir pela negação do que somos, mas pela escolha contínua de sermos melhores, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. Essa transformação de Nezuko é quase cristã em essência. Ela morre simbolicamente e renasce na luz. Ela é a promessa de que redenção existe, mesmo para os que foram tomados pelas trevas. E isso abala até mesmo Muzan, aquele que tudo controla, que criou demônios com mão de ferro, agora sente medo, porque há algo que ele nunca compreendeu: o poder do amor. Na psicologia junguiana, falamos do processo de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo integra suas sombras e se torna inteiro. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, todos eles passam por esse processo. Eles não são heróis porque não têm falhas. Eles são heróis porque olham suas falhas nos olhos e continuam andando. E mesmo Muzan, em sua recusa em aceitar a morte, em sua ânsia de dominação, é apenas um reflexo de nós mesmos,
quando tentamos negar o fim, negar o tempo, negar a dor. Mas negar a dor é negar a vida. É no confronto com o sofrimento que descobrimos quem realmente somos. A obra nos pergunta: e você? O que faria se o mundo caísse ao seu redor? A resposta não precisa ser grandiosa. Às vezes, levantar da cama já é um ato de heroísmo. Dizer eu continuo é por si só uma vitória. E quando enfim chegamos ao arco final, quando as batalhas se tornam maiores do que a vida, Demon Slayer nos oferece sua maior lição. Todos nós temos um tempo, todos nós temos um papel, mas o legado, o que deixamos nos corações que tocamos, esse sim é eterno. A morte de personagens queridos não é só uma perda para os fãs, é um convite à reflexão. Choramos por eles, porque eles nos lembram do que perdemos em nós mesmos, do que ainda temos medo de perder, do que já perdemos sem perceber. E então, o ciclo se fecha. O mal é derrotado, mas não há festa, não há triunfo absoluto. Apenas o silêncio, o alívio, o luto e a esperança, porque a vitória verdadeira em Demon Slayer nunca foi sobre vencer os demônios. Foi sobre não se tornar um. E isso, no fim das contas, é tudo o que podemos fazer nesta vida. E há mais a dizer, porque Demon Slayer é feito de camadas, e algumas só aparecem quando olhamos com mais cuidado. Por exemplo, o passado dos Ashira. Cada um deles é um universo de dor, moldado por perdas que deixariam qualquer um quebrado. Tomio Kajio carrega a culpa de não ter morrido no lugar de sua amiga. El sobreviveu e por isso se sente indigno. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, como se não fôssemos merecedores da sorte que tivemos, como se estivéssemos vivendo uma vida emprestada. Shinobu Koucho, sempre com um sorriso suave, carrega uma raiva ardente que a consome por dentro. Sua irmã foi morta por um demônio, e desde então, Shinobu busca vingança menos, mas faz isso com veneno, disfarçando sua dor em doçura, sua fúria em ciência. Quantas vezes sorrimos por fora, enquanto tudo dentro de nós grita. Sanemi Shinazugawa, com seu temperamento explosivo e sua postura violenta, guarda a culpa de não ter conseguido proteger o irmão. Ele afasta todos porque acredita que a proximidade só traz dor, e esse tipo de autoexílio, esse medo de amar por medo de perder, é algo com que muitos de nós podemos nos identificar. Esses personagens nos mostram que mesmo os mais fortes são feitos de fragilidade. Eles não superaram suas dores, eles aprenderam a lutar com elas. Carregam suas cicatrizes como insígnias, e é por isso que nos tocamos tanto, porque Demon Slayer não romantiza a dor, mas também não a esconde. Ela está ali, crua, pulsante, e ainda assim, a beleza. A figura do corvo Kasugai, por mais sutil que pareça, também carrega simbolismo. Os corvos, mensageiros silenciosos dos caçadores de demônios, lembram os observadores em nossas vidas, menos aqueles que acompanham, que anunciam, que levam e trazem as vozes de um destino maior. Eles são como os fios invisíveis do destino, estão sempre presentes, nos guiando mesmo quando tudo parece perdido. E claro, a relação entre Tanjiro e seu pai, Tanjiro Kamado, não pode ser ignorada. Embora morto antes mesmo da história começar, a presença de Tanjiro reverbera por toda a jornada do filho. Seus movimentos de dança, transmitidos a Tanjiro como parte de uma tradição familiar, acabam se revelando a chave para a técnica mais poderosa do protagonista. Isso não é coincidência, é a materialização de uma verdade universal, aquilo que herdamos dos nossos ancestrais, valores, disciplina, amor, menos continua conosco, mesmo depois que eles partem. Tanjiro era fragile fisicamente, mas inabalável
em espírito. Isso ensina a Tanjiro que força não é só músculo, é postura diante da vida, é não ceder à raiva, é continuar gentil mesmo quando o mundo nos empurra para o ódio. É isso que diferencia Tanjiro. Ele é forte, sim, mas sua força nunca se afasta da ternura. Em um mundo onde muitos acreditam que a brutalidade é sinônimo de poder, Tanjiro nos mostra o contrário, que a gentileza pode ser a arma mais poderosa. E quando olhamos para o panorama completo de Demon Slayer, percebemos que não se trata apenas de uma luta entre humanos e Onis. Trata-se de uma meditação sobre quem somos quando estamos no limite, sobre o que escolhemos preservar dentro de nós, quando tudo fora de nós parece ruir. A verdadeira vilania de Muzan não está apenas nos atos monstruosos que comete, mas em sua recusa em aceitar a finitude. Ele quer viver para sempre, dominar tudo, estar acima de qualquer fragilidade. Mas é justamente essa negação da impermanência que o torna mais monstruoso. Ele quer parar o tempo, e isso é o oposto da vida. Em contrapartida, Tanjiro vive cada segundo com intensidade. Cada pequena vitória, cada perda, cada riso, cada lágrima, ele é a lembrança viva de que a beleza está no efêmero, que o amor só é precioso porque sabemos que um dia ele pode acabar. E mesmo assim, escolhemos amar. E então, quando tudo termina, quando a poeira abaixa e os demônios desaparecem, há silêncio, um silêncio que não é vazio, mas sagrado. Porque Demon Slayer não termina com uma explosão, mas com uma reverência, uma homenagem àqueles que se foram, àqueles que ficaram e àqueles que ainda virão. A história se encerra com um salto no tempo menos, mostrando os descendentes e reencarnações dos personagens. E isso mais uma vez é simbólico. A vida continua, os nomes mudam, os rostos mudam, mas os sentimentos, o amor, a coragem, o sacrifício, esses atravessam gerações. É uma forma de dizer que o bem nunca morre, ele apenas se transforma. E que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma nova flor brotando no campo da existência.